As oses, a gente já comentou um pouquinho ali no começo, né? Que são as doenças crônicas, as doenças articulares, degenerativas, artrose, espondilose, isso tudo tem a ver com doença degenerativa, né? Então a gente já deu uma Uhum. pincelada nessa questão da doença degenerativa ali no início. As ites, né? Que às vezes são aquelas inflamações, tudo que é it, né? Pancreatite, cistite, peritonite, rinite, sinusite, cistite, enterite. Então, assim, são todos nomes que, às vezes, para pessoas que vão estar assistindo e que não são veterinários, né, representam inflamação em alguma situação, em algum órgão, né? Cistite, uma inflamação na bexiga, enterite, uma inflamação no intestino, pancreatite, uma inflamação no pâncreas, rinite, sinusite, acho que a maioria já conhece, né? Se mora em Curitiba, então, mais ainda, porque a gente costuma brincar, né? Se você mora em Curitiba, né, e não tem rinite ou sinusite, realmente você está aqui há pouco tempo. Mas, enfim, ou tem muita sorte. Mas eu mesma, quando era criança, recebi o tratamento a laser na parte aqui dos seios paranasais para tratar a sinusite crônica, que melhorou muito. Né? Então, assim, minha parte da sinusite, eu acredito que tenha tido uma evolução positiva, principalmente depois desse tratamento. Ficou um resíduo da rinite, né, alérgica ainda que eu tenho, mas a parte da sinusite, que é aquelas dores de cabeça que eu tinha, melhoraram muito com o tratamento do laser, né? Cistite, inflamação de bexiga. Parece algo estranho da gente tratar com terapia integrativa, né? Porque geralmente envolve aí antibiótico, envolve outros tratamentos um pouco mais médicos, né? Mas na nossa Uhum. rotina de atendimento, como a gente tem, né, estamos localizados aí dentro de hospitais, é muito comum os clínicos procurarem a gente, os clínicos que são da equipe, que já sabem que a gente atua nessa área clínica também, para tratar cistite crônica de pacientes, por exemplo. Digamos assim, eu estou falando aqui que o laser tem vários benefícios, pode ser usado em várias situações. Tem uma especificamente que ele não é indicado, que é no caso aí de tumores, né? Então, geralmente, antes de aplicar qualquer tipo de tratamento como esse, que envolve principalmente o laser em cavidade abdominal, a gente precisa se certificar que esses pacientes não tenham tumores, né? Porque senão, realmente, o laser, Uhum. ele não pode ser aplicado. Digamos que acaba sendo aí um porém do tratamento. Mas, excluindo-se qualquer possibilidade de tumor, a gente pode, sim, e deve aplicar o laser em abdômen, né? Mesmo que seja através da parede abdominal desses pacientes. Então, pacientes aí que têm pancreatite, pacientes que têm enterite crônicas, pacientes que têm cistite, né? Então, a gente pode associar esse tratamento para favorecer a recuperação desses pacientes, né? Inclusive, pacientes que têm cistites de repetição, aquelas cistites crônicas que geralmente faz cultura e antibiograma, dá positivo e vai piorando cada vez, né? Porque parece assim que à medida em que esse paciente vai tendo essas recorrências dessas infecções urinárias, as bactérias ali elas vão ficando cada vez mais resistentes. Isso tem um Uhum. motivo de ser, né? Dentro da parede da bexiga vai se formando quase como se fosse uma cola, que a gente chama de biofilme bacteriano, né? E vai aderindo ali esse monte de bicho que acaba sendo... E cada vez mais vai proliferando coisas diferentes ali, nesses casos, né? Então, pacientes que às vezes têm essas cistites recorrentes acabam tendo que fazer uso de antibiótico por muito tempo, né? A longo prazo e de grande controle. Então, nessas situações, a gente pode sim, né, associar o tratamento do laser nesses pacientes, mas o que tem funcionado bastante é a ozonioterapia. Né? Então, a gente associa a técnica da ozonioterapia, faz lavados vesicais nesses pacientes para diminuir ao máximo esse biofilme bacteriano, diminuir esse terreno de cultura, né, que às vezes fica lá na bexiga, e que ele não sai junto com a urina, porque ele realmente adere ali na parede da mucosa da bexiga. E com esses lavados que a gente faz com a ozonioterapia, geralmente a gente faz de 3 a 5 lavados em dias consecutivos, a gente consegue remover esse biofilme bacteriano. Então, o antibiótico ele vai reagir melhor, o organismo do paciente vai reagir melhor, a gente faz a ozonioterapia sistêmica também para dar uma ajuda, que geralmente esses pacientes têm um sistema imune que já está debilitado, né? Então, por conta dessas infecções recorrentes, antibiótico, não, o intestino já não tem mais aquelas bactérias também que já são
né, saudáveis por conta do uso desse crônico desses antibióticos, por mais que tome probiótico, essas coisas. Então, isso vai diminuindo a imunidade, né? Hoje se sabe que muito da imunidade do paciente se deve a uma saúde do intestino, né? Então, pacientes que fazem uso crônico de antibiótico, nesses casos, a imunidade está lá no chinelo. Então, o uso da acupuntura, o uso da ozonioterapia, essas técnicas terapêuticas que vão auxiliar na modulação, nesse caso, para cima, diferente da alergia, né? Que a gente queria dar uma controlada lá no sistema imune que estava bloqueando, né? Nesse caso, a gente quer subir. Então, a ozonioterapia também entra nesse protocolo de melhora do sistema imune do paciente, né? Então, dentro desse protocolo de tratamento, a gente pode elaborar de várias formas. Soro ozonizado, ozônio retal. A gente pode, inclusive, fazer o uso do óleo oral, né? O uso do óleo retal nesses pacientes. Então, tudo depende da forma com que esse paciente se apresenta e de que resultado a gente quer ter. E, de novo, isso não exclui o tratamento clínico, soma seu tratamento clínico.